Será que fica cicatriz depois que você retira um câncer de pele? Fica aqui até o final que eu vou te explicar quais são as maiores possibilidades e como que você vai cuidar disso. Olá, aqui é o Dr. Gabriel, eu sou médico, sou cirurgião, trabalho com cirurgia dermatológica em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre como são as cicatrizes que ficam após uma cirurgia de câncer de pele e como que você cuida delas. Se você conhece alguém que vai passar por essa cirurgia, se você já teve um quadro assim, encaminhe esse vídeo para essa pessoa e deixa aqui o seu like no vídeo para que a gente consiga alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Para começar esse vídeo falando sobre câncer de pele, sobre cirurgia na pele, a primeira coisa que eu preciso te falar é: não existe cirurgia sem cicatriz. Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas eu recebo muito essa pergunta aqui no consultório e as pessoas às vezes perguntam: se eu tirar isso daqui vai ficar marca? Sim, sempre fica marca. Sempre que a gente faz um corte na pele, que a gente tem que cortar a espessura toda da pele, a gente vai fazer com que dois pedaços tenham que cicatrizar. Isso sempre deixa alguma marquinha. Então a gente toma muito cuidado para deixar essa marca mais imperceptível possível, mas a gente sabe que vai ficar marca. Quando a gente faz algum tipo de procedimento ou cirurgia que não pega a camada total da pele, pega só um pedaço dela, muitas vezes pode ficar sem cicatriz. Mas normalmente, falou em cirurgia, é sinônimo de cicatriz. Quando a gente fala dos tipos de retirada de câncer de pele, nós temos basicamente dois tipos, os mais simples e os mais complexos. Os mais simples geralmente são lesões pequenas, aquelas lesões que têm ali menos de 5 milímetros, que normalmente são retiradas, e mesmo que a gente tenha que retirar um pedaço de pele a mais ao redor da lesão, que é aquela área que a gente chama de margem de segurança, a gente consegue fazer um fechamento simples, que a gente consegue literalmente unir pele com pele. Esse tipo de cirurgia normalmente deixa cicatrizes menores e faz com que você não fique com a aparência tão alterada daquela região. Se a gente faz esse tipo de cirurgia em locais onde não tem muita pele, a tendência é que a cicatriz fique um pouquinho maior. Então, nariz, que a gente não tem muito local para poder puxar a pele, orelha, que também não dá para puxar muita pele, as mãos, que é uma região também que a gente não tem onde puxar muita pele, são regiões que normalmente tem a cicatriz que ela fica um pouquinho mais aparente. Se for uma região de dobra, é uma região que a gente sabe que o próprio movimento vai fazer com que a cirurgia fique mais alargada, por menor que tivesse sido a sua cicatriz. As retiradas mais complexas ocorrem no corpo, quando as lesões passam de 1, 2 centímetros, já são áreas maiores que vão precisar cicatrizar, e nessas regiões que eu te falei, nariz, orelha, mão, que são regiões que não tem muita pele para poder fechar. Então, normalmente, essas lesões que são maiores ou mais complexas precisam de técnicas mais elaboradas para poder fazer o fechamento, que não é simplesmente o fechamento direto da pele. Esses fechamentos mais complexos se resumem em dois grandes grupos: os retalhos e os enxertos. O retalho é o tipo de cirurgia que a gente chama, por exemplo, a cicatriz ficou aqui, você pega a pele aqui e solta ela de uma forma que essa pele consiga fechar. A cicatriz não fica retinha, às vezes ela pode ficar um Y, ela pode ficar um V, ela pode ficar um W, ela pode ficar um Z. Então a gente tem vários tipos de retalhos que a gente faz para a gente poder fechar cada tipo de alteração. Normalmente, quando você faz um retalho, a pele fica mais parecida ali na região. Por mais que a cicatriz fique um pouco maior, ela fica esteticamente bem feita, porque a pele é uma pele muito parecida com aquela pele que a gente estava mexendo. Quando a gente fala dos enxertos, o que significa um enxerto? É enxertar a pele. A gente retira a pele de uma outra parte do corpo para fechar aquela região. Quando a gente tira a pele de uma outra parte do corpo para poder fechar uma região, a gente vai ter uma pele de espessura diferente, de textura diferente, a quantidade de pelos vai diferente e algumas vezes até a coloração da pele vai ser um pouquinho diferente. Então, quando a gente faz um enxerto ao invés de um retalho, normalmente são lesões maiores que a gente não consegue fechar simplesmente com retalho, a gente vai fazer com que essa alteração fique um pouco mais evidente. Apesar do resultado final ser excelente, porque a gente realmente consegue fazer o fechamento e ter uma boa cicatrização da região, a gente sabe que aquela coloração da pele às vezes pode incomodar dependendo da região do corpo onde fique. Outra questão do enxerto é o risco de necrose, porque quando eu tiro uma pele inteira de um local para colocar em outro local, eu cortei toda a circulação daquela pele. Então uma pele que está vindo sem circulação para um local novo, ela precisa ser muito bem acomodada para que aquela região consiga fazer com que a circulação chegue na pele nova, ela seja bem recebida e ela fique ali naquela região nova. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala exatamente sobre isso, sobre necrose de pele e quais são os riscos associados. Se você quiser assistir, está aqui no card para você poder ver esse vídeo e entender um pouco mais sobre necrose de pele também. Quais são os fatores que influenciam diretamente a cicatrização da sua pele? O local onde a lesão se encontra é um fator muito importante. A gente sabe que a pele do rosto
é a pele onde tem mais folículo piloso. Então é uma pele que tem a maior capacidade de cicatrização. Então normalmente cicatrizes no rosto ficam com melhor aparência do que cicatrizes em outras partes do corpo. O couro cabeludo é uma das peles mais duras do corpo. Ele é um couro mesmo, ele não estica nada, mas ele tem muito folículo piloso. Essa quantidade grande de folículo piloso ajuda na cicatrização e faz com que, apesar de ser uma pele mais grossa do que a pele do rosto, tenha uma excelente cicatrização e a aparência da cicatriz fique bem perceptível. Outro fator importante em relação ao local onde essa cicatriz pode estar são as regiões de dobra. Cotovelo, ombro, joelho, que são regiões que você tem um movimento da articulação, são regiões em que a cicatriz geralmente fica um pouco mais tensa por causa do movimento. Então no pós-operatório a gente gosta de deixar essas regiões com o menor movimento possível para que a cicatriz fique melhor. A gente sabe que na parte da perna a gente não vai deixar de andar, então geralmente a gente não consegue fazer tanto repouso quanto é perna, mas eu, por exemplo, fiz uma cirurgia na semana passada aqui no ombro do paciente. Como eu sei que é uma cicatrização que ela vai ser mais difícil porque foi um retalho grande que a gente fez, que a gente tirou um câncer de pele muito grande no ombro dele, ele ficou com uma tipóia e essa tipóia vai permanecer durante 2, 3 semanas para que a pele consiga cicatrizar bem e depois a cicatriz fique bem bonitinha. O tamanho da lesão também influencia muito no resultado. Lesões maiores precisam de uma mobilização maior de tecido para serem fechadas. Ou seja, quanto maior a lesão, maior a cicatriz que fica. Existem também algumas características individuais que vão fazer alteração em relação à cicatrização. Por exemplo, os pacientes mais jovens têm maior produção de colágeno. Por isso, a cicatrização deles é mais rápida. Em função de ter mais colágeno, tem mais risco de fazer cicatriz hipertrófica ou então de fazer queloide. A pele dos idosos tem menor produção de colágeno. Em função de ter menor produção de colágeno, a cicatrização demora mais. Em função dela cicatrizar mais devagar e ter menos colágeno, ela tem menos chance de fazer cicatriz hipertrófica e de fazer queloide, e ao mesmo tempo ela fica com uma aparência muito mais discreta. A mesma coisa acontece em relação à coloração da pele. As peles mais claras têm menor risco de produção excessiva de colágeno e de produção de queloide, enquanto as peles mais escuras têm maior produção de colágeno e elas podem ter maior risco de ter uma produção de uma queloide. Obviamente que a gente vê paciente com pele clara com queloide e paciente com pele escura sem queloide nenhuma, mas a gente sabe que o fator em relação àquela pessoa vai fazer muita diferença. Então, quem já tem tendência a cicatrizar mal, a ter uma cicatriz que tem a queloide, já sabe qualquer cirurgia que vai realizar, a chance de queloide é alta. Tem vídeo completo aqui no canal sobre queloide. Tanto o que elas são, como que elas aparecem e até vídeo de cirurgia de retirada. Dá uma olhadinha aqui que você vai ver bastante coisa interessante. E quais são os cuidados no pós-operatório de uma cicatriz para que ela fique menos aparente possível? O primeiro deles são os cuidados em relação à própria ferida. O local tem que sempre ser mantido limpo e seco. A gente tem sempre que fechar aquela ferida. Como a pele é o maior órgão do nosso corpo, quando existe qualquer tipo de abertura nela, nós precisamos proteger aquela região, para que você não tenha infecção, para que nenhuma bactéria entre embaixo da sua ferida. A pele normalmente consegue fazer aquela cicatrização inicial e parar de sangrar por volta de 48 a 72 horas. Então, o curativo fechadinho nos primeiros 2, 3 dias ajuda bastante para que você fique com a cicatriz mais bonita e diminua o risco de infecção na região. O sol é um fator muito determinante no pós-operatório. A gente sabe que aquela pele que está ali cicatrizando, aquela linha onde ficou a cicatriz, ela vai ter uma produção de melanina diferenciada. Então, a exposição ao sol precoce, às vezes, estimula muito a produção de melanina e faz com que a cicatriz fique escura. Então, é extremamente importante que nos primeiros 3 meses você não tenha nenhum tipo de exposição solar naquela região e nos 3 meses seguintes você tenha um uso rigoroso de protetor solar para que a sua cicatriz fique mais clarinha possível e menos aparente. Se for necessário, o seu cirurgião vai te indicar o que você vai usar para a hidratação daquela região e depois que a região já estiver cicatrizada, se vai precisar fazer uso de algum tipo de creme para fazer com que a cicatriz fique mais fina e menos aparente. O que eu preciso te dizer é que cada caso é único. Apesar do nosso maior objetivo ser deixar você efetivamente curado do câncer de pele, a gente também se preocupa com a questão estética. Então é importante que a gente avalie se no seu caso é necessário ou não fazer uma cirurgia mais complexa ou mais simples. Quanto mais precocemente você for ao médico, menor a lesão, menos trabalho, menos cicatriz. E você que já passou por esse tipo de experiência, conta aqui pra gente nos comentários como que foi, o que você fez, como que você cuidou e deixa aqui o seu like. Te aguardo aqui no próximo vídeo. Até mais!